Olá, sou Alisson Roberto, professor de Química Orgânica. Vamos para o estudo de isomeria óptica. Eles são substâncias que desviam o plano da luz polarizada. Olha, em regra, nós vamos ter que o normal em estudo de isomeria óptica é que as moléculas elas são tridimensional, elas não são elas são moléculas espaciais e que seguem as mesmas orientações. Nós vamos ter que duas substâncias com a mesma fórmula molecular, mas que tem que apresentar uma condição de molécula tridimensional para que se classifique como isomeria óptica. E necessariamente tem que apresentar esse carbono assimétrico ou carbono quiral. O que é isso? Nós vamos ter que, se uma determinada substância ele tem esse carbono com 4 ligantes de ligações simples e diferentes entre si, no entanto, eu vou ter que essa substância ela será opticamente ativa. O que isso quer dizer é que eu vou ter um isômero dessa mesma molécula. Ela não é só. Isso quer dizer que existe uma como se fosse uma irmã gêmea dela, uma outra substância idêntica a ela. Seguindo novamente, se uma determinada substância apresenta esse carbono assimétrico ou quiral, carbono com 4 ligantes de ligações simples e diferentes entre si, pois essa molécula ela se classifica como isomeria óptica. Tá? Ela não é só, além dela existe uma outra substância idêntica a ela. Então, essas substâncias, nós vamos dizer que ela tem efeito óptico. Ou seja, quando eu projeto uma luz polarizada sobre ela, ela consegue desviar o plano daquela luz, utilizando o equipamento que a gente chama de polarímetro. Sempre existe o carbono assimétrico ou quiral. Necessariamente, para o estudo de isomeria óptica, tem que apresentar esse carbono assimétrico. Logo, existe uma fórmula, o seguinte, que o número de isômeros ópticos, ou seja, o número de substâncias que vai existir a partir de uma única que tem o carbono assimétrico, ele vai ser igual a 2 elevado a N, onde N é o número de carbono assimétrico. Os carbonos com 4 ligantes diferentes. Então ficaria 2 elevado a N. Isso eu estou calculando o número de substância opticamente ativa a partir de uma única, que apresenta o carbono assimétrico. Número de substância com efeito óptico. Isso quer dizer que, se uma substância ela tem simetria, tá bom? Ela tem a sua irmã gêmea. Isso quer dizer que se eles são super disponíveis, eles são enantiômeros. Uma imagem ela tem que ser o reflexo da outra. Como a mão, por exemplo, ela seria uma substância, em que se comparando com química, e a sua imagem, ela seria mais ou menos o reflexo de uma das mãos. E isso, nesse caso, nós temos duas substâncias enantiômeros. Agora, diastereoisômeros é que essas substâncias elas não que a outra substância irmã gêmea, ela não é o reflexo
super disponíveis da outra. Mistura racêmica. Olha, nós vamos ter uma mistura racêmica se um isômero óptico ele tem essa condição para que a substância seja isômero óptica. Ela tem que apresentar esse carbono assimétrico. Isso quer dizer que ela não é uma substância só. Existe ela e mais outra, como mostra a figura. Então, se essas duas substâncias isômeras elas estão dentro de um mesmo sistema, certo? Nós vamos dizer que se, olha só, essas duas substâncias, tudo bem, elas estão dentro de um mesmo sistema e elas são opticamente ativas, claro, uma é mais ou menos idêntica à outra, tudo bem, se uma substância existe, vai existir a sua irmã gêmea, a substância opticamente ativa, e elas estão dentro do mesmo sistema, então nós podemos dizer que nós temos uma mistura racêmica. São duas ou mais substâncias que estão dentro de um mesmo sistema com efeito óptico. O polarímetro, ele é um aparelho que ele serve, é uma tecnologia que a gente usa para identificar se a substância realmente ela tem efeito óptico. Se a substância consegue desviar o plano da luz polarizada, certo? Ela tem o carbono assimétrico e ela tem o isômero dela, ou seja, tem essa substância e mais outra idêntica a si mesma. Então, como é que aí, no entanto, com esse aparelho, eu consigo identificar a substância com efeito óptico. Funciona assim, é uma luz, uma fonte de luz, um prisma, mais ou menos, que ele consegue polarizar a luz. O que é polarizar a luz? Quando essa fonte de luz ela é enviada pelo polarizador, elas vêm em vários comprimentos de onda. O polarizador ele consegue transformar essa luz em um único espelho, em um único comprimento de onda. E isso, a substância ela passa a ter um maior efeito de penetração. Ela viajaria em um único plano, certo? Aí quando ela passa por essa substância, por esse tubo cheio da substância no qual eu desejo imaginar, e ela consegue desviar o plano da luz para a direita ou para a esquerda, logo eu vou ter uma substância opticamente ativa. Eu vou conseguir identificar por esse aparato que fica por trás para receber a luz polarizada que passa por dentro da substância. Logo, eu padronizo a luz no marco zero, sem a substância. Quando eu coloco a substância dentro desse sistema e a luz polarizada ela é desviada para a direita ou para a esquerda, eu posso dizer que essa substância analisada ela é opticamente ativa e ela tem o carbono assimétrico. Se desvia para a direita, nós chamamos de destrógeno. Se desvia para a esquerda, nós chamamos de levógeno. E ela tem, se desvia o plano da luz, ela tem o efeito óptico.
fim dos estudos. Um abraço e bons estudos.